Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 5 até o versículo 8. E à luz desse texto, nós queremos tratar com a igreja, nessa noite, sobre um pedido excelente. Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, o texto também se encontra projetado. A palavra do Senhor nos diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas, e por tudo quanto o Senhor já tem falado aos nossos corações nesse dia, e nesse culto também, em particular. Nós rogamos, ó Deus, que Tu continues falando conosco, e ministre, Senhor, as nossas vidas, de maneira que sejamos edificados, e saímos daqui repletos da Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo. É o que nós te rogamos, Pai, por Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um pedido excelente. Se você fosse pedir algo, soubesse que você pode fazer um pedido e você seria atendido nesse pedido, o que é que você pediria? Se você considerasse algo extremamente essencial para a sua caminhada, para uma caminhada bem-sucedida, o que é que você pediria? A Bíblia nos conta a história de um homem em que Deus veio ao seu encontro e lhe disse que ele poderia pedir o que quisesse. Ele poderia ter pedido riquezas, sucesso, longevidade, a morte dos seus inimigos. No entanto, esse homem pediu apenas uma coisa: ele pediu sabedoria. Salomão pediu e recebeu uma dádiva inigualável para uma jornada ímpar e singular sobre a face da terra. A palavra de Deus nos diz que ele tornou-se o homem mais sábio de todos os tempos. E quando nós paramos para pensar acerca do que é a sabedoria, nós vamos encontrar o discernimento, a direção, a palavra de Deus nos instruindo e dizendo que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela não é adquirida nas escolas, nas bibliotecas, nos livros, nas universidades. A sabedoria verdadeira não é um software, ou um hardware, ou um programa de computador, uma informação encontrada na internet. Não é algo que você acha no Google, mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos encontrar a verdadeira sabedoria no alto, ela vem do alto, ela vem da parte de Deus. E à luz desse texto, nós queremos refletir por alguns instantes sobre sabedoria para enfrentarmos as provações. Você é alguém que se considera necessitado de sabedoria? Você precisa de sabedoria? Eu preciso de sabedoria, meus irmãos. Como eu me acho falto e necessitado de sabedoria. Como eu preciso que o Senhor me instrua, como eu preciso que o Senhor me dê esta sabedoria. E, sobretudo, nós vamos nos deparar com essa realidade de que nós precisamos de sabedoria quando nós estamos lidando com as provações. É no meio das provações, é no meio dos testes, é no meio das dificuldades que nós vamos entender e vamos compreender o quanto nós muitas vezes não temos a sabedoria de que precisamos
e precisamos buscá-la no Senhor. Quando falamos de provação, o próprio texto aqui de Tiago, a carta de Tiago em si, ela começa falando acerca das provações. As provações na vida do cristão. E antes de nós entendermos os passos que nós precisamos dar para buscarmos a sabedoria, para encontrarmos a sabedoria que vem do alto, nós precisamos pensar e ter em mente algumas ideias acerca das provações e as provações na vida do cristão. As provações na vida do cristão, precisamos considerar que elas são compatíveis. Não há nada de errado, e muito pelo contrário, um cristão passar por provações. Se nós entendemos o que é que a palavra de Deus, ou a que é que a palavra de Deus tem nos chamado, se nós entendemos que esse mundo está na contramão daquilo que é a vontade de Deus, nós vamos entender que viver nesse mundo e querer fazer a vontade de Deus é perfeitamente um ambiente propício para que nós enfrentemos as provações. Então elas são compatíveis com a vida cristã. As provações, também o próprio texto de Tiago vai nos dizer que elas são variadas. Não é apenas um tipo de provação com o qual nós temos que lidar. Não há apenas uma espécie de provação que bate à nossa porta. Elas são as mais variadas possíveis. E elas vão se abater sem nenhum aviso prévio sobre as nossas vidas. E às vezes entra semana, sai semana, vai dia, vem dia, vai meses, vai anos, e nós estamos lidando com provações. Então elas são variadas, e elas vão se acometer sobre as nossas vidas. As provações, e isso deve ser animador para as nossas vidas, elas são passageiras. Não há aprovação que dure para sempre. Não há momento difícil pelo qual nós estamos passando, que não vai chegar um instante em que ele vai terminar. E nós vamos ter aquele momento de bonança, aquele momento pós-tempestade. Por fim, quando falamos de provações, nós precisamos ter em mente, aqui é o link que nós fazemos com a sabedoria, precisamos ter em mente que as provações, elas são pedagógicas. Elas nos ensinam. E se nós buscamos a sabedoria de Deus, se nós temos encontrado sabedoria em Deus, nós vamos entender que aquela provação na qual nós estamos passando, a sabedoria que vem de Deus vai nos mostrar lições preciosas, que vão nos ensinar, e nós então poderemos caminhar, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Vamos poder caminhar, sendo aperfeiçoados por Deus, trabalhados pelo Senhor, naquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas. E a grande pergunta, à luz de tudo isso que podemos fazer, é como viver com sabedoria nesse mundo em meio às provas. Como viver? O texto da palavra do Senhor nos dá alguns passos para que nós obtenhamos a sabedoria. Primeiro, o texto de Tiago vai nos dizer que nós precisamos pedir. Ele vai dizer no versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, faça o quê? Vá no Google e dê um Google. Não, peça a Deus. E esse pedir a sabedoria, já inclui aqui a ideia de alguém que se acha necessitado. Para você buscar algo que você tem que olhar para a sua vida e entender que você tem necessidade daquilo que você está buscando. Mas o texto não apenas nos dá a direção do que fazer, ou seja, pedir a sabedoria, mas ele mostra a fonte certa. O que fazer? Pedir sabedoria, mas pedir a quem? Pedir a Deus. Porque Deus é a fonte de toda a sabedoria da qual nós precisamos. A verdadeira sabedoria tem como natureza, a sua natureza ela é celestial, ela vem do alto, ela é divina, e é o Senhor quem dá a verdadeira sabedoria. Lemos aqui no início do culto, o texto de Provérbios que vai nos falar que o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam tal verdade. Mas o texto também nos diz que nós, além de pedir e pedir a Deus, nós devemos pedir esta sabedoria com fé. Versículo 6 vai dizer, peça-a, porém, com fé. Precisamos crer que não apenas Deus pode nos dar a sabedoria que precisamos, mas que Ele dará. Ele efetivamente dará aquilo que nós precisamos. E o nosso Pai
vai nos conceder esta sabedoria de que precisamos, porque o seu interesse, o seu trabalhar, a sua obra está acontecendo em nossas vidas, e Ele vai colocar essa sabedoria em nossas vidas, para que sejamos completados, para que sejamos completos nesta obra que Ele está realizando em nós. Deus tem como alvo nas nossas vidas, e o nosso alvo deve ser esse. O alvo da vida cristã é a maturidade. E se nós não passássemos pelas provas, e se nós não fôssemos expostos continuamente a situações com as quais nós enxergamos a realidade que nós precisamos de sabedoria e não temos, e pedimos a Deus, nós jamais amadureceríamos. Nós jamais nos apresentaríamos como cristãos amadurecidos, trabalhados, forjados pelo Senhor, se não fossem as situações. Para alcançar esse alvo, nos levar à nossa maturidade cristã, Deus faz 3 coisas. Primeiro, tem a obra que Deus realiza por nós. Sabe qual é a obra que Deus realiza por nós? Salvação. Não é algo que eu e você podemos fazer por nós mesmos, mas Deus é quem realiza essa obra por nós. Ele realizou por nós na cruz do Calvário, então Ele nos dá a salvação. E uma vez que nós somos salvos, somos alcançados pela palavra de Deus, há uma segunda obra, a obra que Deus realiza em nós, é a obra que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Se você já nasceu de novo, se você já teve um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo, Deus está trabalhando na sua vida e te santificando. Cada dia mais menos de você, da sua natureza pecaminosa. Cada dia menos do mundo e mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Deus trabalhando em nossas vidas. É Deus forjando o nosso caráter. É Deus esculpindo em nossas vidas a imagem de Cristo Jesus. E se nós não temos presenciado esta obra em nossas vidas, nós precisamos voltar e pensar se de fato nós nascemos de novo. Se de fato nós fomos transformados por esse poder transformador do Evangelho, para daí então começarmos a experimentar esse trabalhar desta obra de Deus em nós, chamado santificação. Mas há uma obra que Deus deseja realizar através das nossas vidas. E esta obra que Deus deseja realizar através das nossas vidas chama-se serviço. Eu fui salvo, eu estou sendo santificado e Deus deseja realizar através da minha vida o serviço, ou servir ao próximo, servir aquele que está à minha volta, servir a Deus, glorificar a Deus através daquilo que vamos fazer. E quando nós pensamos nisso, pensamos que é justamente aí que tem o papel das provações, e é justamente aí que entra o papel da sabedoria que nós precisamos buscar no Senhor. Para ilustrar isso, podemos olhar para toda a Escritura e ver exemplos de inúmeros homens e mulheres de Deus que foram trabalhados pelo Senhor, foram alcançados pelo Senhor. Deus trabalhou as suas vidas e Deus agiu através dessas vidas para que eles pudessem servir ao seu propósito. E em cada momento, no trabalhar de Deus, Deus lhes foi concedendo sabedoria. Pense no caso de Abraão, que teve que esperar 25 anos para que ele tomasse nos seus braços o filho da promessa, Isaque. Deus trabalhando, lhe dando a sabedoria de que ele não tinha e de que ele precisava. Pense no caso de José, que só foi subir ao trono do Egito como o primeiro governador, ou governador do Egito, depois de 13 anos. Deus trabalhando na vida desse homem. Deus lhe concedendo sabedoria através das provas, através das dificuldades, fazendo com que ele se voltasse para o Senhor. E então, depois, quando estava pronto, ele vai exercer um papel importante, não apenas na preservação do seu povo, mas em toda a história. E isso vai ficar retratado para as nossas vidas. Pense naquilo que Deus fez na vida de Moisés. Moisés é muito interessante porque diz um certo comentarista bíblico que ele passou 40 anos no Egito, aprendendo toda a ciência dos egípcios, aprendendo toda a sorte de ciências que haviam por lá, e ele aprende a levantar as suas mãos ao alto e dizer: eu sou sábio, eu tenho sabedoria.
E Deus toma esse homem e leva mais 40 anos para o deserto. E ele vai lá no deserto aprender a baixar as suas mãozinhas e dizer assim: olha, eu não sou sábio e eu não tenho sabedoria. E Deus vai tomar esse homem por mais 40 anos para conduzir o povo no deserto, e é lá no deserto que Deus, trabalhando a vida de Moisés, vai fazer com que ele possa mais uma vez levantar as suas mãos, desta vez não para dizer eu sou sábio, eu tenho sabedoria, mas Deus é sábio e é Deus quem dá sabedoria. Ah, meus irmãos, aquilo que Deus fez no passado na vida desses grandes homens de Deus, é o que Deus deseja fazer nas nossas vidas, concedendo-nos a sabedoria de que nós precisamos. Basta que nós nos aproximemos dEle com fé, clamemos a Ele e peçamos tal sabedoria. Eu pergunto mais uma vez para você: você precisa de sabedoria? Você precisa? Será que é só eu que estou nesse barco? Você precisa? Se nós sabemos que precisamos, reconhecemos que precisamos ir na fonte certa e com confiança pedir, sabedores de que Ele nos concederá tal sabedoria. E uma vez que o Senhor nos concede tal sabedoria, uma vez que Ele nos dá essa sabedoria, nós estaremos aptos para lidar com as provações, para lidar com as dificuldades, para lidar com as situações que se apresentam para nós. Quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. A palavra é clara em dizer isso. Mas o que é essa sabedoria? Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. É o exercício do discernimento. Hoje pela manhã estudamos na escola dominical acerca desta sabedoria de que tanto precisamos e está disponível a nós. E ao estudar sobre a sabedoria, entendemos que no nosso contexto, conhecimento seria conhecer bem a Bíblia. Então, sabedoria seria usar bem o conhecimento que nós temos da Bíblia. E como Deus trabalha nas nossas vidas? Como Deus trabalha para nos mostrar essa diferença? Eu não estou dizendo aqui que o conhecimento não é importante. Ele é importante, nós precisamos do conhecimento. Mas se nós não tivermos a sabedoria que vem do alto, tal conhecimento pode ser até danoso, pode até ser usado de forma errônea, errada, se não tivermos essa sabedoria que nos ajuda a discernir como usar este conhecimento que nós temos recebido. Quando Paulo estava estava plantando a igreja de Filipos, ele nos dá um exemplo de alguém que foi usado com sabedoria, com discernimento, na hora certa e de maneira certa. Você se lembra daquele episódio em que ele está diante daquela jovem possessa de um espírito de adivinhação, e aquela jovem acompanhava todos os dias a Paulo e Silas e ia atrás deles gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Você imagina isso por dias, toda hora. Paulo e Silas vão, a jovem vai atrás gritando. Paulo e Silas vêm, a jovem está atrás gritando. E chega um momento que o texto diz que Paulo, já indignado, ele se volta, mas ele não age sem sabedoria. Ele não age sem discernimento, mas ele age na hora certa e de maneira certa, porque ele diz àquela jovem, possessa de um espírito, cativa de Satanás: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E o texto diz que na mesma hora, aquela jovem cativa de Satanás foi liberta. E eu fico pensando, se Paulo não tivesse a sabedoria e o discernimento para agir na hora certa e de maneira certa, aquele caso poderia ser um caso desastroso relatado. Mas esse caso está aqui relatado para nos mostrar o quanto nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, porque o quanto nós precisamos de sabedoria para usar bem as provas que nós passamos e usar essas provas para a glória de Deus. Tem você, meu irmão, tem você, minha irmã, tido a sabedoria
para usar as provas, para usar as situações, para usar as provações, para a glória de Deus, e entendido as lições do Senhor, quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Em segundo lugar, quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Veja aqui no versículo 5, depois de dizer que se alguém tem necessidade de sabedoria, deve pedi-la a Deus, ele vai dizer, por que pedir a Deus? Porque além dele ser a fonte, além da sabedoria verdadeira vir dele, ele dá a todos liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Nós aprendemos aqui algumas coisas sobre Deus. A primeira delas é que é da natureza de Deus dar. Nosso Pai é bom. Cantamos há pouco junto com os nossos adolescentes, né? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E como um Pai bondoso, nosso Pai se alegra em dar boas dádivas a seus filhos. O próprio Jesus disse isso, né? Qual é o pai que, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir peixe, ele vai lhe dar uma serpente? E Jesus completa dizendo, ora, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará coisas boas àqueles que lhe o pedirem. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus é bom, e Deus nos concede boas dádivas, é da natureza de Deus dar. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto sobre Deus, é que a generosidade de Deus não tem limite, nem na terra e nem no céu. Veja que a palavra diz que a todos dá, a todos, não há discriminação. Quando um filho de Deus se aproxima do Senhor dizendo, Pai, eu careço de sabedoria, Pai, conceda-me tal sabedoria da qual eu necessito, Deus nos atende e Deus concede. Não importa se nós nos encontramos, onde quer que nós nos encontremos na caminhada cristã. Por fim, aprendemos sobre Deus que a acolhida de Deus é garantida. Ele diz que nada lhes impropera, ou seja, Deus não coloca obstáculo nenhum. É como uma grande represa que poderia estar represada por um dique, mas Deus não vai colocar um dique para represar aquelas águas, mas Ele vai deixar com que essa sabedoria flua e seja derramada sobre as nossas vidas, especialmente quando nós nos sentimos necessitados em meio às provas que nós temos enfrentado, necessitados de sabedoria. Essa é a experiência do salmista, quando ele disse, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. É a expressão de alguém agradecido a Deus, porque se viu num momento de aperto, num momento de dificuldade, e disse, Senhor, me dá sabedoria. E o Senhor lhe a concedeu, para que ele pudesse assim agir. Meus irmãos, quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Por fim, em último lugar, quando nós somos provados, nós precisamos orar com fé. Como falamos no início, precisamos pedir a Deus, mas nós precisamos pedir com fé. Há dois resultados que a palavra de Deus nos fala para o crente que ora, mas duvida. O primeiro resultado é o fracasso na oração. Quando nós oramos, nós precisamos crer que Deus está nos ouvindo, que Deus está nos respondendo, que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós estamos pedindo. O segundo resultado, para quem ora, mas duvida, é a inconstância espiritual. E não é à toa que Tiago vai comparar este homem à onda do mar agitada pelo vento. Porque o que acontece com a onda do mar? Se o vento está para um lado, a onda está para lá. Se o vento está para outro lado, a onda vem para outro lado. E assim é aquele que não crê naquilo que Deus pode fazer. Assim é aquele que não crê na palavra do Senhor. Assim é aquele que ora, mas não crê que Deus pode fazer. Vai de um lado, a circunstância fala outra coisa, ele vai para o outro lado. Deus falou outra coisa, ele vai para o outro lado. E ele não está crente daquilo que Deus pode fazer. Quando a palavra diz aí, em nada duvidando,
a palavra nos dá a ideia de alguém que tem duas mentes. A palavra no original dá a ideia de duas mentes num só corpo. É a mente de alguém que fala assim, não, agora eu estou crente, agora eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai me dar sabedoria, mas de repente bate um vento, vem uma tribulação, uma provação, e fala, olha, acho que Deus não vai fazer não. Ele não vai fazer. Então ele está dividido, e ele não pode agradar a Deus dessa maneira. Agora, quando nós afastamos toda a dúvida, e pedimos a Deus, crendo, Ele concede a sabedoria de que tanto nós precisamos. Quero concluir dizendo um pedido excelente para uma jornada singular. Quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria. Quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Quando nós somos provados, nós precisamos orar com fé. Porque se assim nós fizermos, Deus nos concederá esta dádiva benfazeja, essa dádiva extraordinária, chamada sabedoria. E o que é que nós podemos fazer com esta sabedoria? Esta sabedoria que está disponível a todo filho de Deus, ela pode ser usada por qualquer um, em qualquer faixa etária, em qualquer situação. Com essa sabedoria, o pai de família poderá ter condições de liderar a sua esposa e educar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Com esta sabedoria, a esposa pode ser submissa ao marido, dando-lhe o respeito e honras devidas, e auxiliando-o em todas as coisas. Com essa sabedoria, a mãe poderá ser uma fonte de amor e carinho para seus filhos, criando-os e ensinando-os no caminho em que devem andar, para que quando forem velhos não se desviem dele. Com esta sabedoria, poderá os pais amarem, educarem os seus filhos com todo amor, disciplinando-os e amando-os sem provocá-los à ira. Com esta sabedoria, os filhos poderão respeitar os seus pais, sendo-lhes obedientes e honrando-os, para que desfrutem da bênção de uma vida longeva. Com essa sabedoria, o estudante poderá ser aplicado aos seus estudos, esmerando-se naquilo que faz, tornando-se mais tarde um profissional exemplar e uma bênção para a sociedade. Com esta sabedoria, o funcionário poderá servir à empresa ou ao patrão como se servisse ao Senhor, não à vista para agradar a homens, mas de coração agradando a Deus e dando testemunho da verdade. Com esta sabedoria, o homem e a mulher de Deus poderão conduzir-se de maneira a ser um testemunho vivo para a sociedade da verdadeira transformação que o Evangelho proporciona na vida do ser humano. Com esta sabedoria, o chefe, o patrão, poderá administrar bem os seus negócios, pagando aquilo que é justo aos seus empregados, não explorando os subordinados, mas dando a estes o que lhes é devido, despertando assim o temor do Senhor e a admiração. Por fim, meus irmãos, com esta sabedoria, até a criança, poderá ser uma fonte de alegria e vigor no lar, na escola, na igreja, aprendendo com alegria o caminho do Senhor e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, a sabedoria que vem do alto é uma das melhores dádivas que nós podemos receber de Deus. Se, porém, nos diz assim o Senhor, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Amém. Vamos clamar ao Senhor por esta sabedoria sobre as nossas vidas? Fiquemos todos em pé. Pai Santo, Deus querido, nós nos dobramos diante do Senhor, rogando a Ti, que nos visite com o Teu poder e com a Tua graça, e conceda, Pai, nas nossas vidas, em cada situação, em cada momento, a sabedoria de que nós necessitamos, Pai.
Atendemos, Pai, ao apelo, ao convite, à ordenança da Tua palavra, que diz que se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Pai, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos, ó Deus, discernimento em meio às situações. E que em meio a tudo isso, Senhor, nós tenhamos claramente a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. Dissipa dos nossos corações toda dúvida, dissipa das nossas vidas tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e nos leve, Pai, a caminharmos na verdadeira sabedoria, na sabedoria que vem do alto, na sabedoria que vem de Ti, na sabedoria que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim clamamos, Pai, fica conosco. Dá-nos, ó Deus, um final de noite abençoado por Ti, dá-nos uma semana abençoada pelo Senhor, onde a bênção maior seja a constatação da resposta à nossa oração, o Senhor nos concedendo a sabedoria de que tanto precisamos. É o que rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.